grande ter aqui o contato de todos vocês. E hoje, né, é um dia que eu diria uma tarde feliz para nós, porque acho que nós conseguimos atingir o que a gente desejava, de passar e ter várias discussões. Por isso aqui é uma presença, nós temos presentes aqui várias pessoas importantes, as pessoas que idealizaram isso, então o professor Braga, junto com o secretário Rafael. Esse grupo é um grupo coordenado pela professora Rosiane, e é um grupo que contém vários docentes de várias universidades do nosso país. E eu acho que a gente está muito feliz porque a gente conseguiu contemplar várias regiões de todo o nosso país, todas as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, a região centro-oeste. Nós tivemos contatos com todos os estados. Então, acho que a gente pode, assim, dizer que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Eu vou falar disso um pouquinho depois. Acho que eu posso passar a palavra, então, ao professor Braga. Maravilha. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa última tarde de discussão dessa primeira rodada do TED celebrado entre o Ministério da Saúde do Brasil, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, na gestão do secretário Rafael Câmara, com a Universidade Federal de São Paulo, que capitaneou o conjunto de professores estelares das mais importantes escolas médicas do Brasil, da USP, São Paulo, USP Ribeirão, UFMG, a Federal do Rio Grande do Sul, o UFRJ, a Federal do Amazonas, Universidade de Brasília, e espero não estar... Unicamp, Unesp, e são os nossos grandes parceiros, e se eu esqueci de alguém, certamente aí porque foi uma fala que veio aqui da espontaneidade. Dizer que quando esse TED foi pensado, ele estava no início das tratativas da elaboração do manual de atenção às gestantes acometidas por Covid, gestantes e puérperas no Brasil. Esse manual foi publicado em agosto de 2020, no mês 8 de 2020, trazendo as mais atuais recomendações para o enfrentamento da pandemia na nossa população obstétrica. Naquele momento, ao lado de um robusto investimento de mais de 200 milhões de reais destinado aos municípios para ampliar a testagem, para garantir a testagem das gestantes no momento da internação, para garantir o isolamento vertical dessa população obstétrica, nós tivemos, logo no mês de outubro, uma importante redução da mortalidade materna no nosso país. Porém, no mês de janeiro de 2021, e na transição dezembro-janeiro, os casos de uma nova variante que pontificaram em Manaus e rapidamente se espalharam para o Brasil, mostrou a mais letal face da epidemia de Covid-19 na população obstétrica. E no bojo dessa maior letalidade é que se iniciam, lá em março, fevereiro, março desse ano de 2021, reuniões diárias, 2 vezes por dia, envolvendo todas as regiões do país, congregando especialistas da atenção primária à saúde, da atenção hospitalar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, intensivistas, infectologistas, anestesistas, para apresentar casos da vida real e quais foram as estratégias utilizadas no território para evitar a morte materna dessas mulheres. Chegamos ao Cabo, talvez como uma cidade privilegiada, que é a cidade de Caxias do Sul, uma cidade com o IDH dos mais altos do Rio Grande do Sul, que tem no seu bojo a Universidade de Caxias do Sul, no seu hospital geral, que eu tão bem conheço. Vejo aí a doutora Fernanda Gross, que chefia a ginecologia. Cito mais uma vez meu amigo professor José Mauro Madi, titular da obstetrícia dessa importante escola, e certamente vamos estar ansiosos aí para ouvir os relatos de vocês. Eu queria poder passar a palavra para o nosso secretário Rafael Câmara, que imagino terá uma palavra de agradecimento ao final desse ciclo, e aproveito para saudar aí nosso amigo Alberto Zaconeto, que está conosco
aqui nessa tarde. Secretário, por favor. Quem é que está com o nome? Cristina Guazelli. Boa tarde a todos. É um prazer para mim aqui. A gente agora está lá na coletiva com o ministro, que a gente lançou credenciamento para atenção primária do Brasil inteiro, 1,6 bilhão de reais anuais, né, para a equipe de saúde da família. Então, é uma prioridade nossa, obviamente, a atenção primária. E aqui, no caso, falar da questão da saúde das mulheres. Aqui na sala estamos eu, Braga, Alana, 3 ginecologistas obstetras, secretário, diretor, coordenadora, né? Então, assim, isso é um foco total nosso, desde quando a gente começou aqui no final de junho, no auge da pandemia. Eu dei carta branca para o Braga fazer todas essas políticas da saúde da mulher. E se eu ficar aqui falando tudo que a gente já fez, vai demorar muito tempo, mas foi mais de 1 bilhão de reais em portaria só no contexto da Covid. Várias outras situações estruturantes, né, e muitas de emergenciais, como essa daqui. E a gente em loco no Brasil inteiro, né, assim, visitando tudo. A gente acabou de estar em Manaus, fiquei muito feliz, porque a gente lá em janeiro, eu fiquei 20 dias em Manaus, e lá a Alana, ela também estava comigo lá, a gente viu que essa variante teria problemas sérios em relação às grávidas. Eu avisei isso de lá, a Folha de São Paulo me chamou até de mentiroso, dizendo que eu estava inventando isso, e logo depois isso se comprovou, né, que essa variante Gama, lá de Manaus, ela tem um impacto bem pior do que era a anterior. E aí essas iniciativas como essa daqui, da Unifesp, eu tenho muito orgulho, embora carioca, formado na FRJ e hoje na UFRJ, o meu doutorado foi na Universidade Federal de São Paulo, em 2009, com o falecido e saudoso professor Vilmon, da reprodução humana. Então é uma universidade que eu tenho um carinho muito grande. Eu estive com o ministro há uns 2 meses atrás, na Federal de São Paulo, com o ministro Queiroga. Vários de vocês estavam lá, né? Então, assim, sempre que a gente pode, a gente prestigia a Unifesp. E eu noto que hoje parece que o caso clínico é de Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Eu, de 2010 a 2012, eu namorei uma garota de Caxias do Sul, e praticamente todo fim de semana eu ia para Caxias do Sul. Então, eu conheço muito bem a cidade, conheço os hospitais. Inclusive, eu pedi para o Braga, nós equipamos todas as maternidades públicas do Brasil, né, com a portaria nossa do ano passado, e os municípios estão licitando, mas a gente vai em uma região, em cada região do país, fazer essas inaugurações. E aí no Sul, eu já peço para o Braga para a gente colocar Caxias do Sul, né, como esse município que a gente vai fazer esse lançamento. Então, aqui a gente coloca à disposição tudo que é de bom aqui na nossa secretaria. Em relação a essa questão, não tem nada ideológico, a gente não quer saber de que partido para quem vota, para quem não vota. O que importa é ter as melhores cabeças, né? Eu sempre dei carta branca para o Braga em relação a isso, do manual, de tudo. Não teve nenhuma intervenção minha, embora pudesse ter, porque eu sou obstetra, sou especialista na área, mas eu mesmo fiz questão de me retirar para depois não dizer que tinha pressão da alta gestão do Ministério. E agora a gente já está fazendo a segunda versão, já está pronta, o Braga me passou, e o ministro já deu o comando de mandar para a Conitec para sair como um PCDT, né, que tem um impacto muito maior do que um manual. Então, é um ganho. A primeira versão ela veio como manual, e essa versão ela já vai vir com status muito mais robusto, inclusive com acompanhamento da imprensa, o que é bom, porque quando tem acompanhamento da imprensa, se divulga, né? Então, a imprensa agora fica de olho em qualquer coisa que vai para a Conitec. Então, é importante que esse manual vá para a Conitec, porque vai ter uma divulgação, e a gente está convicto que com a divulgação e pela qualidade do material, isso tem impacto, né? Isso salva mulheres, salva bebês, e isso é bom para a saúde. Então, aqui, para terminar minhas palavras, a gente sempre vai se colocar à disposição de boas ideias. Quaisquer boas ideias que, porventura, existem, é só falar com a nossa equipe técnica aqui, que a gente coloca para frente. Recurso não falta. O orçamento do Ministério da Saúde, ele é de praticamente 500 bilhões de reais por ano. Então, toda e qualquer ideia boa, só a minha secretaria são 30 bilhões de reais. Então, qualquer ideia boa aqui, a gente vai arrumar recurso para conseguir colocar em prática nos municípios. A única coisa que eu peço
que essas ideias elas realmente sejam factíveis na ponta. A gente da academia, e eu sou, a gente às vezes tem umas ideias que a gente acha que são maravilhosas, e até são, mas quando você vai colocar lá no municípiozinho, lá do interior do Ceará, e eu vou em todos, inclusive no próximo mês o Braga vai comigo no sertão do Ceará, a gente vai para Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, Sobral e outros municípios bem pequenos. Então, aqui a gente é na ponta o tempo inteiro, né? Rio Branco, Acre, só faltam três estados para eu ir. Então, a gente só pede que essas ideias elas sejam factíveis para o médico, tanto para o Centro de Excelência em São Paulo, na Unifesp, mas também para o município lá da Selva Amazônica, que nem técnico de enfermagem tem. E eu sei disso porque a gente está lá. Tá bom? Muito obrigado. E aí eu vou deixar agora com o Braga tocando aqui. A Lana também. Lana, você quer falar uma palavra? Ela é coordenadora do ciclo de vida, obstetra também. Muitíssimo obrigado, gente. O Braga, então eu vou antecipar o que eu colocaria no final, porque eu gostaria que você visse, que o secretário também, o que o Zaconeta e eu, a gente, em poucas palavras, a gente gostaria de agradecer, né, a tudo que foi feito. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela, tá bom? Então, nós realizamos esses encontros, então eu quero agradecer a elaboração, né, e a presença aqui de todos, dizendo que essa ideia, ela partiu, então, do professor Braga, do secretário Rafael, e esse grupo, ele está sendo coordenado pela professora Rosiane Matar. São vários docentes que representam várias escolas aqui do nosso país, várias universidades de vários estados. Tivemos o auxílio também de duas médicas, doutora Cristiane e doutora Veridiana. Foi realizado um manual, esse manual, todos que quiserem podem ter acesso, um acesso fácil, e agora, mais recentemente, foi feita a atualização desse manual. Esses encontros diários, eles foram realizados de segunda a sexta, em 2 horários, das 11 horas e das 16 horas, foram 160 encontros. Participaram desses encontros 8.480 profissionais. Pelo canal do YouTube, os vídeos eles estão gravados, nós tivemos 787 inscritos, 151 vídeos e mais de 5.000 visualizações. Participaram, né, das discussões diárias, nós tivemos a representatividade da grande maioria dos estados aqui do Brasil, de regiões centrais, de capitais, mas também de cidades pequenas, né, cidades com número bem baixo de população. Então, nós tivemos representatividade de toda a população brasileira. E eu quero finalizar dizendo que a gente precisa agradecer, porque, claro, nós fizemos parte desse trabalho, mas a gente precisa agradecer muito as pessoas do Ministério da Saúde que nos ajudaram. E eu vou falar o nome delas, porque sem elas a gente não teria o contato com essas pessoas. Então, quero agradecer a Adriana, a Laine, a Anelisa, a Arísio, a Camila, o Elias, o João, a Maria Gerlívia, Marluce, Regina e Risonente. Claro que atrás delas também tiveram outras pessoas e que precisam ser agradecidas. Nós não poderíamos dar um agradecimento especial à nossa secretária Karen. A Karen, ela tem que ser agradecida por todos os momentos, pela sua disponibilidade, pontualidade, rapidez em todos os atendimentos,
inclusive os pedidos, né, de final de semana, tarde da noite, e aqui a Kari, assim, rapidamente, ela atendeu, e ela foi solícita, e ela precisa ter os nossos agradecimentos. E, para finalizar, eu queria dizer que tudo passou muito rápido. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Então, eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais. Então, eu quero dizer que foi muito bom nós podermos ter participado desse grupo, e que eu acho que todos nós aprendemos muito com esse grupo, não só de conhecimento científico, das discussões de caso, mas a gente aprendeu muito como vive a nossa população. Eu acho que a gente teve um contato muito bom com pessoas que realmente atendem, assim, muito longe do que a gente imagina no nosso centro, como o secretário comentou, né? Nós somos os centros terciários, então a gente tem acesso a muitas coisas que um grande número da nossa população não tem. Então, eu sou muito agradecida em ter participado desse grupo e tenho muito orgulho, viu, Braga, de ter feito parte e de você ter nos convidado para participar desse trabalho. Obrigada. Falo em nome do Zaconeta, em meu nome, em nome do Zaconeta, e eu espero que todos que estejam aqui, né, se alguém quiser falar alguma coisa do nosso grupo, à vontade. Gente, não está terminando esta fase. Veja que eu falo assim, esta fase. Mas nós temos que continuar, professor Geraldo. A mortalidade materna do Brasil piorou com a Covid. Então, nós temos que continuar as atividades, agora enfatizando ainda os casos de Covid, mas também hemorragia, hipertensão, infecção, que ainda ceifa a vida de nossas mulheres. A matriz nós já temos, que é esse grupo maravilhoso. Então, vamos construir os novos projetos e seguir adiante. Obrigado, obrigado, obrigado. Parabéns a todos. Vamos trabalhar mais ainda essa tarde, vamos para o caso. E resta agora nós enfrentarmos essa pandemia para podermos celebrar somente quando toda a nossa população estiver vacinada. Nosso ministro disse há alguns minutos que em setembro 100% da população brasileira terá tomado ao menos a primeira dose da vacina. E o Ministério da Saúde já tem comprado 600 milhões de doses de vacina. E a expectativa é que até o final do ano toda a população brasileira com mais de 18 anos, tá, gente? Com mais de 18 anos esteja efetivamente imunizada. Um beijo, Deus abençoe. Obrigada, viu, Braga? Zaconeta, você está aí? Eu estou sim, professor. Seja bem-vindo, Zaconeta. Muito bom. É uma maravilha estar aqui. Realmente acho que nós temos muito a agradecer por termos conhecido pessoas tão maravilhosas, heróis anônimos do nosso país, que lidam com todas as dificuldades nas regiões mais diversas, sabe? Às vezes a gente sentia no começo um clima de insegurança neles ou de medo de falar, e conforme a conversa ia fluindo, nós íamos vendo que nós somos feitos todos da mesma matéria-prima. Nós somos profissionais da saúde que temos o objetivo comum de evitar toda a morte materna. Então, me senti muito, acho que os encontros foram muito fraternos. E vamos, então, seguir a norma do Braga e vamos para o caso clínico, para prestigiar os nossos colegas que prepararam o caso certamente com esmero. É a doutora Sofia e a doutora Mônica. Então, quem for apresentar, eu acho que vocês querem se apresentar, porque agora tem mais pessoas, né? E aí pode compartilhar e começar o caso. Obrigada. Se tiverem alguma dificuldade para compartilhar, eu tenho o caso salvo aqui, eu posso abri-lo e passar para você. Ótimo, acho que vai dar, né? A Mônica que vai apresentar. Eu sou a doutora Sofia, sou médica ginecologista obstetra, sou plantonista e preceptora da residência do Hospital Geral. E a Mônica, a nossa R3 do serviço, então, que vai apresentar 2 casos. Tá todo mundo vendo os casos, o slide?
Sim. Teu microfone está um pouquinho baixinho, moço. Acho que aumenta. Tá melhor? Tá. O som tá baixo, né? Eu estou te ouvindo bem. Tá. Então, tá, eu vou começando, qualquer coisa vocês vão me falando. Então, como a Sofia falou, eu sou a Mônica, eu sou residente R3, então, do Serviço de Obstetrícia do Hospital Geral de Caxias do Sul. Desenvolvemos 2 casos clínicos para apresentar aqui nessa discussão, em conjunto com a doutora Sofia e sob supervisão da doutora Fernanda Gross, que é a coordenadora do serviço. Então, começando pelo primeiro caso, era uma paciente de 36 anos, o estado civil dela era solteira, porém ela mantinha um parceiro fixo, branca, um ensino médio completo, brasileira, e ela era moradora e procedente da cidade de Caxias do Sul mesmo. Ela estava na 2ª gestação dela, já tinha um filho vivo, estava atualmente com 25 semanas e 1 dia de idade gestacional. Na carteirinha de gestante dela, pelo que a gente conseguiu levantar, ela tinha registro de 3 consultas de pré-natal, foram realizadas na UBS do nosso município, e até o momento se tratava de uma gestação de baixo risco, não tinha nada que justificasse um alto risco ou nenhum indício de uso de medicação contínua para alguma patologia. Em relação às vacinas, a gente obteve que ela teve o registro da vacina para influenza no dia 27/4. As demais vacinas não estavam registradas. É uma paciente que ela chegou até o nosso hospital direto do seu domicílio, após um atendimento com o SAMU, que foi acionado porque ela estava apresentando um quadro de insuficiência respiratória aguda na sua casa, por provável pneumonia viral. Lá no domicílio dela mesmo, a unidade de atendimento pré-hospitalar identificou que existia uma necessidade já de intubação orotraqueal, porque ela se apresentava com hipoxemia, uma saturação de 78%, mais ou menos. Além disso, que lá eles conseguiram levantar com os familiares, em meio a todo o caos, foi que ela já apresentava sintomas gripais há cerca de 10 dias e ela tinha realizado um teste de antígeno que veio com resultado positivo para Covid-19 no dia 28 de maio. De medicações realizadas, a gente não tem informação se ela estava fazendo algum tratamento prévio para sintomas de Covid ou não. Mas a gente tem só o registro, então, das medicações que foram realizadas pelo SAMU e na chegada dela na UTI, que basicamente sedativos para ficar sustentando ali a intubação. Durante o manejo, então, na nossa UTI, logo na chegada, além de coleta de exames para melhor análise do quadro da paciente, a equipe da UTI, para também ter maior manejo dela, optou por passar um acesso venoso central na veia jugular esquerda. Durante o procedimento, a paciente foi evoluindo para bradicardia e PCR em AESP. Levou uns 2 minutos para a recuperação dessa PCR. Tá. E durante todo o processo, ela teve a necessidade de administração de uma ampola de adrenalina. Após, então, a recuperação, ela se manteve hipotensa, mas com uma frequência cardíaca já de 112 batimentos por minuto e foi mantida em ventilação por dispositivo bolsa-balão por causa da hipoxemia grave dela. Além disso, né, ali na UTI, o primeiro intuito deles foi também avaliar como estaria o bebê após essa PCR. E ao fazer a ausculta ali, verificaram que o BCF estava em torno de 46 batimentos por minuto. Nesse momento, eles acionaram a equipe do centro obstétrico com urgência para avaliar uma possível interrupção até mesmo ali no ambiente de UTI, uma interrupção urgente da gestação. No momento, até o centro obstétrico estava com outras intercorrências, subiu um profissional da equipe, e só que até ele chegar, né, o nosso centro obstétrico fica no 3º andar, a UTI ficava no 5º, quando ele chegou no 5º andar lá para avaliar a paciente, o BCF já estava dentro da normalidade, o bebê já tinha retornado
aos parâmetros normais, e foi sugerido, então, pela equipe do CO realizar uma ecografia obstétrica com Doppler na urgência para a gente avaliar melhor as condições fetais. Dos exames que foram solicitados, então, os que vieram com alterações, a gente pode ver que a paciente ela tinha um dedímero de mais de 6.000, né? Tinha alteração de enzimas canaliculares, tinha alteração de função hepática, tinha alteração de função renal, tinha uma leucocitose de 33.850, com desvio à esquerda, presença de metamielócitos, então ela estava já bem agredida, né? Fisiologicamente também. A gasometria apresentando uma acidose metabólica, fez raio-x de tórax também, tudo isso no leito, né? Tinha ali um infiltrado intersticial grosseiro difuso, era bilateral, mais proeminente nos campos inferiores e à direita, mas seios costrofênicos livres. Em relação à ecografia obstétrica, obviamente não era a melhor ecografia Doppler que a gente poderia desejar, mas foi feito o que deu ali na beira do leito mesmo, foi identificado que realmente os batimentos cardíacos fetais eles estavam dentro da normalidade, vão variando entre 130 e 160, mas o bebê já apresentava sinais de centralização fetal e tinha presença de oligodrâmio também. Nesse momento, diante de todo o quadro já de um sofrimento fetal sendo indicado pela idade gestacional, sendo considerado no nosso serviço viável, um bebê viável, e levando em conta o quadro crítico da mãe, foi optado, então, por interrupção da gestação, mas no centro obstétrico mesmo, sem necessidade de fazer ali mesmo no leito de UTI, pois a paciente já estava em condições de ser transportada. A equipe da UTI, então, só iniciou noradrenalina para ela, manteve a sedação com midazolam e fentanil e iniciou dexametasona 10 mg EV uma vez ao dia, como é o protocolo do nosso serviço ali do Hospital Geral. E ela foi encaminhada diretamente para o centro obstétrico, que lá já estava sendo preparada a sala de Covid, que a gente tem reservada para esses casos, e toda a equipe já estava paramentada esperando ela para a resolução da gestação. Então, foi realizada uma cesariana, o bebê nasceu às 17 horas, era do sexo feminino, pesou 660 gramas, um Apgar no primeiro minuto de 1 e de 4 no quinto minuto, necessitou de intubação orotraqueal também, ainda na sala de parto, recuperou o batimento cardíaco, mas ele permaneceu sem ausência de movimentos respiratórios espontâneos e precisou ser ventilado com baby puff até o encaminhamento à UTI neonatal. A cesariana ocorreu sem intercorrências, a paciente, dentro de todo o seu quadro clínico, ela se manteve estável, desde a chegada ao setor, e ela, terminado o procedimento, ela foi novamente reencaminhada para a equipe assistente na UTI 4. Mais tarde, né, uns dias depois, saiu o anátomo patológico da placenta, que a gente solicitou, mas ela não apresentava nenhuma alteração, assim, relacionada ao COVID, era uma placenta dentro da normalidade do esperado. Então, no dia seguinte, a paciente ela se mantinha em ventilação mecânica lá na UTI, ela tinha sedação, estava sedada com midazolam, fenta, cisatracúrio e estava usando vasopressor, né? Ela mantinha parâmetros de moderado a pesado de ventilação para manter uma boa saturação e estava fazendo alguns picos de febre, mas nada assim relacionado ao procedimento, porque obstetricamente, do ponto de vista de puerpério, estava tudo correndo dentro do esperado, a ferida operatória estava com bom aspecto, não tinha sinais flogísticos, o útero estava bem contraído e os lóculos mantinham-se fisiológicos. Foi discutido o caso com SCIH e iniciado piperaciclina e tazobactam, associada a vancomicina também, por uma possível infecção. Foi solicitado culturas que vieram negativas, a paciente estava apresentando uma melhora da leucocitose dela, com 9% de bastões, tinha reduzido um pouco, mantinha a perda de função renal e piorando, e demais exames se mantinham ainda da mesma forma como estavam na chegada.
a gasometria dela estava apresentando uma piora da acidose. Mas, infelizmente, às 10 horas da noite daquele mesmo dia, a paciente evoluiu de novo para uma PCR em AESP novamente. Foi iniciada a ressuscitação cardiopulmonar pela equipe da UTI 4. Foi necessário adrenalina de 3 em 3 minutos. Realizaram 10 ampolas de bicarbonato, 2 ampolas de amidarona, 1 ampola de gluconato de cálcio. Após 12 minutos em parada, a paciente retornou em taquicardia sinusal, mas ela começou a apresentar um sangramento abundante, tanto em via oral como no tubo orotraqueal, além de começar a apresentar uma distensão abdominal. A equipe, então, da UTI acionou 2 bolsas de Ringer lactato até a chegada de hemoderivados, né, 2 bolsas de chá eles solicitaram no momento para manejar a paciente. No entanto, novamente, ela evoluiu para PCR em assistolia, foi reiniciado a ressuscitação cardiopulmonar. Por mais de 20 minutos, eles tentaram, mas sem sucesso, e a paciente evoluiu para óbito. E esse, infelizmente, foi nosso primeiro, esperamos que o último óbito que tivemos por Covid ali no nosso serviço. Em relação ao bebê, felizmente, o resultado foi um pouco mais positivo, né? O pessoal da UTI testou PCR para Covid nele, que veio negativo. Obviamente, ele teve questões relacionadas à prematuridade extrema, ele necessitou de surfactante no nascimento, foi estubada uns 6 dias depois de ter nascido, mantida ainda com auxílio para ventilação, foi tentado transferir para CPAP, mas não conseguiram, e tiveram que retornar para uma ventilação um pouco mais eficiente, até que no dia 9/7 ela conseguiu ir para a BCPAP e ela está, assim, o plano até há 32 semanas. A gente tem acompanhado esse caso de perto do bebê. Além disso, teve 3 suspeitas de sepse com o uso de 3 esquemas diferentes de antibiótico. Nunca encontraram um foco, culturas sempre negativas. Usou dexametasona por displasia broncopulmonar, necessitou de 3 transfusões sanguíneas também. E no dia 9/7, ela apresentava um peso de 1.010 gramas, ontem atualizada para 1.345 gramas. Então, uma bebezinha que está evoluindo bem dentro desse quadro todo um pouco trágico. Então, pelo menos, se por um lado a gente não foi feliz com a mãe, a gente foi feliz com esse bebê. Então, finalizando este caso, partindo para o próximo, não sei se alguém tem algum comentário ou se deixa para depois. Mônica, considerando que nós avançamos um pouco no tempo, acho que é melhor passar os 2 casos e a gente discute depois. Tá bom. Por gentileza. Obrigado. Imagina. Então, o nosso próximo caso foi uma paciente de 33 anos, casada, branca, tinha ensino fundamental completo, era brasileira e ela era moradora e procedente de Nova Petrópolis, uma cidadezinha que fica a uns 45 quilômetros aqui de Caxias. Ela estava na 3ª gestação dela, ela tinha 2 filhos vivos já, estava com 29 semanas e 4 dias de gestação. Ela era hipertensa prévia e também tinha diabetes tipo 2, e por isso ela já tinha um vínculo conosco no nosso ambulatório de gestação de alto risco. De medicações de uso contínuo, ela fazia uso apenas da metformina, e o controle de PA ela mantinha sempre adequado, só com modificação de estilo de vida. Não tinha registros vacinais na carteira de gestante dela. Ali no acompanhamento, então, no nosso ambulatório de gestação de alto risco, ela realizou 6 consultas, ela não teve nenhuma intercorrência, até que na 6ª e última consulta, que foi no dia 3 de maio, ela trouxe essa queixa que ela estava apresentando sintomas gripais e o relato de que ela tinha tido contato com o marido que estava com caso suspeito para Covid. Ela foi, então, imediatamente ali avaliada obstetricamente e depois ela foi encaminhada para avaliação médica com a equipe clínica do Hospital Geral. A gente tem um ônibus aqui no hospital que faz a avaliação dos casos suspeitos de coronavírus e vai orientando os pacientes. Então, ela foi encaminhada a este setor.
que indicou, então, os médicos de lá indicaram isolamento e coletaram um PCR. Da história dela, desses sintomas, então, ela alegava que no dia 1º/5 ela começou com cefaleia e coriza, e que evoluiu para cansar, além disso, com cansaço e fadiga no dia 2/5. Mas até então os sintomas eram leves e não traziam maior repercussão para ela. No dia 10/5, então, 7 dias depois daquela última consulta no alto risco, ela precisou ser internada no hospital de Nova Petrópolis porque ela apresentou piora dos sintomas gripais e já tinha necessidade de suplementação de oxigênio. Fez uma tomografia no hospital de lá, que evidenciava padrão de vidro fosco com comprometimento já de 75% da área pulmonar. E aquele teste PCR que ela tinha feito para COVID, aqui no nosso serviço, tinha dado positivo. De tratamento prévio, não tinha nada descrito nas evoluções, a não ser a medicação para o diabetes. Ela permaneceu, então, lá em Nova Petrópolis até o dia 13/5, quando ela necessitou ser transferida aqui para o Hospital Geral. No momento, ela estava com 29 semanas e 1 dia de gestação. Ela estava estável hemodinamicamente, tudo bem, só que ela já estava precisando de um pouco mais de suplementação de oxigênio. Ela estava usando máscara de reservatório com 10 litros por minuto, mas obstetricamente ela não tinha nenhuma queixa e nenhuma alteração. Foi iniciado, então, dexametasona 10 mg uma vez ao dia e iniciado enoxa profilática 40 mg por dia e mantido o acompanhamento obstétrico. Então, esses eram os exames da admissão dela que vieram com alterações, né? Ela tinha ali uma PCR elevada, uma anemia leve e um dedímero de 530. E uma gasometria que estava ali no limite da normalidade, com um pouquinho de acidose. No entanto, dia 14/5, então, ela necessitou ser transferida para um leito de UTI, porque além de todo do comprometimento extenso pulmonar que ela apresentava, ela necessitou de um aumento de aporte de oxigênio. Então, ela chegou no limite máximo da máscara de reservatório, que seria de 15 litros por minuto. Obstetricamente, ela seguia super bem, sem nenhuma queixa, o bebê também sem sinais de sofrimento até então. De exames, então, laboratoriais, ela começou a piorar um pouquinho o leucograma dela, e nesse leucograma ela já apresentava desvio, com 7% de bastões, e a gaso dela se mantinha acidótica ainda, mas nada muito preocupante. E mantinha observação dos padrões respiratórios, até então não tinha precisado fazer mais nada em relação a isso. No dia 15, então, ela evoluiu com aumento da dispneia e piora do esforço ventilatório. E nesse momento, então, ela seguia com máscara de reservatório, 15 litros por minuto, obstetricamente sem nenhuma queixa, o feto estava bem, só que nesse momento a equipe da UTI começou a se questionar se não ia precisar fazer intubação nessa paciente devido à piora desse esforço respiratório que ela tinha. Então, no mesmo dia, lá por volta das 3 horas da tarde, foi indicado uma intubação por causa de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. A paciente, ela se mantinha assim com uma saturação de 95% a 97%, mas para isso ela tinha uma frequência respiratória de 45 a 50 movimentos respiratórios por minuto. E fala intercortada, tu conversava com ela e ela não conseguia conversar direito, né? Ela tinha que fazer várias pausas para conversar com a gente. Nesse momento foi feita uma ecodoppler, a gente tinha pedido no momento da primeira visita que a gente teve, da primeira vez que nos acionaram para avisar que a paciente tinha chegado ao hospital por suspeita de Covid, mas demoraram 2 dias aí para fazer o ecodoppler dela. Nesse ecodoppler, então, o bebê mantinha um bom padrão de batimento cardiofetal, peso bom, um oligodrâmino ali querendo leve até, um PB
PBF 6 em 8 às custas de movimentos respiratórios e uma circunferência abdominal no percentil 82, provavelmente por causa do quadro de diabetes que ela apresentava. Foi sentado juntamente com a equipe da UTI, então a UTI e obstetrícia optaram que se fosse realmente realizada a intubação orotraqueal, a gente iria interromper a gestação também, porque estava ali, estávamos considerando um sofrimento fetal. Então, às 15h50 daquele dia, a paciente, ela ainda não estava em processo de preparação para intubar ela desaturou, chegou a 88% de saturação, então foi realizada uma intubação em sequência rápida, usaram fentanil, propofol e succinilmetônio para intubar ela, foi bem sucedida em uma tentativa única e ela se manteve nos parâmetros de normais de ventilação mecânica. Ela foi estabilizada e encaminhada direto ao CO para cesariana. Foi um parto cesárea, então, com o nascimento do RN do sexo masculino, às 18h06. Ele pesou 1.290 gramas, o Apgar dele foi 1,13,5, um capurro de 28 mais 4. Também, da mesma forma como o outro bebê necessitou ser intubado ainda na sala de parto. Além disso, durante a cesariana, nessa cesariana foi identificado que já apresentava um líquido meconial e fétido. Então, se aventou ali a possibilidade de uma possível coriominionite associada e iniciamos Ampicillobactam na mesma noite ali do mesmo dia. O anátomo patológico da placenta dessa paciente também não apresentava nada que sugerisse comprometimento pelo coronavírus. No dia 16, então, ela teve uma melhora da hipoxemia, mantinha-se sedada e, pela parte da manhã, ela não tinha necessidade de vasopressores. Ela mantinha-se com um parâmetro ventilatório ali, ok. A única coisa que chamava atenção é que, para manterem os parâmetros ventilatórios, eles precisavam aumentar muito a frequência respiratória dela. Em relação à cesariana, ela não tinha nenhuma alteração, tudo se seguia normal, mas à tarde ela apresentou uma piora e foi preciso iniciar vasopressor. Ela só ficou um dia com o uso de vasopressor, né? No dia 17 mesmo eles já suspenderam, e a única coisa que ela, embora sedada, ela começou a apresentar uma baixa complacência pulmonar, uma febre, um quadro subfebril, como eles caracterizaram, mas, embora ela estivesse piorando a complacência pulmonar dela, eles estavam começando a reduzir a PIP e ela estava tolerando bem, estava reagindo bem a ela. No dia 18, então, ela continuou evoluindo com a piora da complacência pulmonar, foi aumentando a resistência da via aérea dela, mas a equipe da UTI, mesmo assim, foi vendo que, apesar de tudo isso, ela estava evoluindo bem, tolerando bem a redução de parâmetros ventilatórios, e eles também começaram a reduzir, então, a sedação dela, colocaram a sedação para metade, para ver se ela fazia o despertar diário. Nos exames laboratoriais, a gente vê que ela estava com uma anemia um pouco mais importante, mas não tinha, assim, grandes alterações além disso. No dia 19, eles mantiveram a redução da sedação para o despertar diário. Teve uma piora do leucograma, embora ela não fizesse febre. E foi, então, decidido que iam solicitar culturas da secreção ali em tubo, para verificar se não poderia ser alguma coisa, um foco ali. E mantinha bons parâmetros ventilatórios ainda. No dia 20/5, então, eles suspenderam a sedação por completo e estavam aguardando o despertar dela a qualquer momento. E iniciando o desmame ventilatório também. No dia 21/5, ela teve uma melhora ventilatória. Ela já estava tolerando um PSV em redução, que é dos modos ventilatórios mais espontâneos que a gente pode encontrar. Não tinha mais febre, estava hemodinamicamente
estável, tinha um balanço hídrico preservado ali, equilibrado. O resultado daquela cultura tinha vindo um Enterobacter aerogenes, ele veio resistente ao Ampicillobactam que estava sendo utilizado, então a única coisa que foi feita foi ter sido trocado, conforme a orientação do SCIH, do nosso hospital, por pipetazo, porque era mais efetivo para aquele germe, né? E além disso, resolveram iniciar a furosemida 20 mg de 6 em 6 horas para negativar o balanço hídrico e auxiliar a paciente nesse desmame da ventilação. Então, felizmente, no dia 22/5, o pessoal da UTI conseguiu, com êxito, extubar a paciente. 2 dias depois, ela evoluiu tão bem que ela conseguiu ter alta da UTI, foi para a enfermaria. Quem assumiu o caso dela depois não foi a gente, ela ficou sob os cuidados da clínica médica, mas a gente seguiu acompanhando ela. E no dia 28/5, ela, do dia 24 até o dia 28/5, ela se manteve super bem, estável na enfermaria, foi realizada redução gradual do corticoide e ela teve alta hospitalar nesse dia, só com amoxicilina e clavulanato até fechar os 10 dias da antibiótico terapia que ela deveria fazer conforme a orientação da clínica médica. Em relação ao bebê, ele ficou apenas 1 dia em ventilação mecânica e foi evoluindo o desmame também ventilatório com o tempo. Ele também precisou usar realizar 2 rodadas de antibiótico por causa de suspeita de sepsis não confirmada pelos culturais. Também realizou PCR, que veio negativo para COVID. E no dia 2/7, então, ele recebeu alta da UTI com peso de 2.505 e um total de internação de 47 dias. E hoje não tivemos, acreditamos que a paciente está bem, infelizmente perdemos o vínculo e o contato com ela, mas esse caso, felizmente, a gente teve bons resultados dos 2 lados, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. E é isso aí, muito obrigada. Ótimo, Mônica. Muito obrigado, Mônica. E muito obrigado, Sofia, também, a sua orientadora. Vocês nos trouxeram 2 casos muito interessantes. Sofia e Mônica, eu quero pedir desculpas para vocês, porque como teve essa introdução no início da reunião, realmente comemos muito tempo. E inclusive, temos um grupo aqui que vai querer fazer algumas colocações no final. Então, de outro modo, a nossa discussão hoje teria sido um pouco mais longa. Mas eu queria pontuar algumas coisas importantes desses 2 casos que vocês nos trouxeram. Ô, Zaconeta, só um pouquinho. Eu vou pedir para ela parar de compartilhar, se possível. Tá. Ok. Obrigada, e desculpa. Imagina. Isso, obrigada. Bom, então, e o primeiro comentário que eu queria fazer aqui era fazer a pergunta assim, o que foi diferente entre a mulher que viveu e a mulher que morreu? E um fator divisor de águas é onde está a paciente no momento em que ela piora. Então, vocês vejam que a primeira paciente, ela já teve um quadro de insuficiência respiratória aguda em casa. Ela foi atendida pelo SAMU. O que fala de que essa paciente, no início da doença, ela perdeu as fases, se queimaram etapas muito positivas, que teriam feito diferença no prognóstico. Exatamente. Ou seja, se essa paciente tivesse, durante o início da síndrome gripal, ter sido alertada sobre as possibilidades evolutivas, ter feito consulta remota e, eventualmente, ter sido alocada a um lugar mais seguro, provavelmente teríamos um cenário diferente. O segundo comentário a respeito deste caso que vocês nos trazem é que nós temos visto que em vários lugares do Brasil temos tentado avaliar os fetos das mulheres com Covid-19 utilizando métodos de avaliação fetal
que talvez não se apliquem a mulheres que estão intubadas, utilizando sedativos e utilizando bloqueadores neuromusculares. Então, como é difícil a gente dizer que um perfil biofísico está alterado num feto que está sob efeito dessas drogas? Então, não somente vocês, como em todos os lugares do Brasil, se planteia esse dilema de se deve-se ou não tirar um feto extremamente prematuro frente a uma mãe em estado crítico. E os nossos colegas de centros com alto fluxo de pacientes críticas têm nos ensinado que temos que tirar o pé do acelerador, que na maior parte das vezes nós temos que priorizar a mãe e evitar a cesariana desses pacientes. Porque os métodos são imprecisos e porque o insulto cirúrgico age de maneira sinérgica ao insulto inflamatório e leva a uma rápida piora do quadro materno. Então, eram esses os dois comentários que eu considerei mais importantes a respeito dos casos que vocês nos trouxeram e que foram conduzidos com empenho, que foram conduzidos com ciência, que foram conduzidos com mestria. Eu não sei, Sofia ou Mônica, se vocês gostariam de fazer algum comentário a respeito desses casos. Eu acredito que no primeiro caso a gente não tinha dúvidas da interrupção da gestação, né? E a gente sente que a equipe da UTI, os próprios plantonistas, ficam muito inseguros em ter uma gestante lá, né? E quando chega na iminência da intubação, da ventilação, eles já nos acionam, a gente já sabe quando a paciente está lá, e a gente sabe que um feto com uma boa reserva, ele segue bem mesmo após a intubação da mãe, né? No segundo caso, esse bebê foi avaliado com eco antes dela ser sedada e intubada, ela já estava entrando em insuficiência respiratória, acabou sendo intubada depois. Então, acho que a gente teve alguns critérios importantes para essa decisão e a gente conseguiu dar uma chance para esse bebê que tinha um peso melhor do que o primeiro bebê, que era um prematuro extremo, já teria uma chance um pouco melhor de sobrevivência fora, né? E acabou que ela evoluiu bem, melhorou o padrão respiratório dela, mas a gente sabe que a cesariana também traz todo esse desfecho inflamatório na mãe, né? Então, é bem complicada essa decisão conjunta. Com certeza é uma decisão muito sofrida, né? Sofrida para nós. Nós ainda estamos aqui construindo o nosso aprendizado. Sempre que temos um caso assim, fazemos contato com o pessoal da USP, por exemplo, e eles costumam nos dar um suporte para dizer assim, evite interrupção. E com essa mudança, temos visto que a gravidez se prolonga e os resultados são melhores. Mas muito obrigado pelo seu comentário, viu, Sofia, e pela maneira como vocês conduziram. Professora Cristina, a senhora pode fazer uso da palavra, por gentileza? Como você tinha falado, Zaculeta, a gente está com o tempo reduzido hoje, né? Então eu peço desculpas, e eu gostaria, então, de finalizar falando, porque, assim, agora entraram todos os componentes do nosso grupo, e eles não viram a nossa apresentação inicial, então eu vou querer repetir os nossos agradecimentos. Então eu vou pedir desculpas aqui à Sofia e à Mônica, tá certo? É que hoje é um dia diferente, é um dia especial, é uma finalização, né? É um fechamento de um trabalho, então, e eles não estavam presentes aqui, porque todos estavam trabalhando em outros lugares, e a gente tinha combinado os últimos 10 minutos, então por isso que eles entraram agora. Então eu vou repetir, se vocês me permitem, os agradecimentos que eu fiz no início para o Braga e para o secretário Rafael. Tudo bem, Sofia, Mônica? Sem problemas. Então, eu vou compartilhar de novo. Ô, Cristina. Oi. Eu não vou conseguir, eu tenho daqui a 2 minutos uma outra
chamado, mas eu vi que está todo mundo aí, eu queria me dirigir de novo às pessoas, em especial. Então, você quer que eu saia daqui para as pessoas verem? Não. Pode ser, pode ser. Então, eu vou parar o compartilhamento, só um minuto. Por favor. Desculpa, eu não tinha te visto, Braga. Não, imagina, é que eu consegui entrar aqui agora e vi que temos aí as pessoas entrando. Deixa eu tirar a máscara também. Me dirigir mais uma vez aos colegas, em especial a professora Rosiane. Vejo aí que não estava no início a professora Rossana, a Adriana, tantos colegas que nos ajudaram ao longo desses meses. E a palavra é só de gratidão, dizer que o trabalho apenas começou e que nós vamos continuar com esse mesmo grupo, potente, em outras interfaces ligadas à redução da mortalidade materna. Rosiane, muito obrigado pela confiança, pelo apoio, vocês todos, meus amigos, diante de tantas fragilidades desse governo, diante de tantas fragilidades em meio a uma pandemia, vocês escolheram as mulheres. E ao escolherem as mulheres, nós pudemos caminhar juntos nesse ano de grave crise médica e sanitária e chegamos até aqui. Outros desafios virão e eu quero muito poder contar com o apoio de vocês, com a confiança de vocês, com a força e a inteligência de vocês. Um beijo no coração e vamos em frente. Fiquem todos com Deus, tá? Braga, antes de você sair, eu quero, em nome do grupo, né, dizer para você que sem você nada disso teria acontecido. Então, nossos agradecimentos ao secretário, mas principalmente nosso agradecimento a você, que eu acho que sim, foi um trabalho muito bonito, né? Foi um trabalho sério, foi um trabalho honesto, foi um trabalho de um grupo que se dedicou muito, e sem você isso não teria acontecido. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo a todos. Obrigada, Braga. Então, eu vou compartilhar agora. E, de novo, eu peço desculpas à Sofia e à Mônica, tá certo? Bom, então, como já foi dito, né, esse grupo é um grupo que ele foi elaborado pelo professor Braga, ele teve o auxílio, né, do secretário do Ministério, o doutor Rafael, e ele é coordenado pela professora Rosiane Matar. É um grupo que ele tem a representatividade de várias escolas, de várias universidades do nosso país. Aqui eu tenho, né, em foto a presença de todos. Acho que nós precisamos agradecer a participação de todos, a representatividade de várias universidades. Nós também tivemos o auxílio da professora Cristiane, da doutora Cristiane e da doutora Veridiana. Esse grupo elaborou um manual de assistência à gestante e à puérpera, e esse manual ele já está indo para uma fase de atualização, e brevemente vocês terão novos contatos com esse manual. As pessoas deste grupo, elas tiveram encontros diários de segunda a sexta-feira, em 2 horários, às 11 horas e às 16 horas. Foram 160 encontros. Nós tivemos 8.480 profissionais que participaram destes encontros. A participação pelo canal do YouTube, os vídeos foram gravados, né, nas discussões, nós tivemos 787 inscritos, 151 vídeos e mais de 5.000 visualizações. Participaram desses debates, dessas apresentações, cidades de todo o nosso país. Nós tivemos representatividade de todas as regiões do nosso país, da região norte,
Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, de grandes cidades e de pequenas cidades. E eu gostaria, então, de finalizar dizendo que sempre é dia de agradecer. E eu gostaria muito de agradecer as pessoas que nos auxiliaram, né, aos membros aí do Ministério da Saúde, a Adriana, a Alaine, a Anelisa, a Arísio, a Camila, Elias, ao João, a Maria Gerlívia, a Marluce, Regina e Risoneide. Foram elas que fizeram a ligação nossa com essas pessoas das outras regiões. E claro que existem outras pessoas, né, que estavam sob o comando dessas pessoas e que nós não tivemos contato, então eu quero agradecer muito o auxílio e a participação. Claro que nós não podemos deixar de agradecer a nossa secretária, a Karen. A Karen merece os nossos agradecimentos especiais pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pontualidade, pela sua rapidez, pelas chamadas que eram feitas tarde da noite ou bem no início do dia, né? Muito obrigada, Karen. Um obrigado muito especial a você. E, para finalizar, eu quero dizer que a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando a gente vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. E assim, eu digo, não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. A única falta que terá será deste tempo, que infelizmente não voltará mais. Então, aqui, para finalizar, quero dizer que foi muito bom poder ter participado deste grupo, ter tido contato com várias pessoas, ter aprendido e ter ouvido o que as pessoas das cidades, principalmente das pequenas cidades, nos ensinaram. Eu acho que eu aprendi muito, porque a gente, num centro terciário, nós temos facilidade em várias coisas, e eu consegui perceber as grandes dificuldades que as pessoas que vivem na periferia do nosso país, elas sentem, né? Com os resultados e com as angústias que essas pessoas trouxeram para a gente. E eu tive também a oportunidade de conhecer outros colegas, eu acho que isso também foi extremamente importante. Então, de estar em discussões aqui com o Zaconeta, com a Sigrid, né, com a Rossana, com a Adriana, foi muito bom, porque a gente tinha um outro tipo de contato, não um contato tão próximo. Então, eu agradeço muito a lembrança e a participação nesse grupo. E aí eu quero deixar claro, né, meu abraço especial ao Braga e, claro, né, a Rosiane por ter me indicado e por ter sido a portadora, né, desse grupo e de tudo que acontece. Muito obrigada. Bom, gente, hoje é o último dia, né, dessa atividade que nós tivemos. Mas nós percebemos que nós precisamos continuar, porque as pacientes vão continuar tendo outras doenças, né, Geraldo, arboviroses, infecções, né, elas vão continuar tendo pré-eclâmpsia, elas vão continuar tendo infecção, então, a gente já tem uma reunião a semana que vem, a gente vai discutir o que pode fazer de continuidade, né, e esperamos que realmente, assim, isso venha fazer alguma diferença. A Rossana está começando a tele-UTI, né? Vou falar que entre as pessoas que você agradeceu aí, a gente tem que botar a Ana Kátia, que a Ana Kátia foi quem está ajudando na liberação desse TED, né? Então, meu agradecimento a ela também, além de todo mundo, mas realmente eu acho que, assim, é um grupo que foi coeso, que trabalhou com pessoas muito sérias em todas as áreas do Brasil, né? Acho que foi um aprendizado para todo mundo, né? Em todos os níveis. Então, assim, para mim foi maravilhoso, eu realmente acho que eu fui uma felizarda pelo Braga ter me convidado para coordenar esse grupo tão incrível como ele foi. Então, meu agradecimento eterno, né? E semana que vem, reunião. Acho que eu vou ter que sair, né? Eu acho que não sei se vocês querem continuar alguma coisa, mas muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Eu estou vendo aqui do lado que todo mundo está agradecendo, porque acho que não tem nenhum de nós do grupo que não achou que foi bom ter participado.
E cada uma das pessoas que participou realmente, assim, foi muito importante, tá? Então, o meu agradecimento eterno. E a gente está vendo, assim, algumas pessoas que não foi só o grupo, a gente acabou tendo um contato com pessoas que entraram sempre, o Irian, a Maria do Carmo, foi ótimo, foi realmente muito bom. Tá? É uma pena que tudo acaba um dia, né? Senão a gente vai continuar. Zagoneta, você quer falar? Não, eu acho que nós estamos já no tempo, acho que nós temos que encerrar. Eu só queria, acho que vou pedir para vocês abrirem seus microfones e a gente fazer uma salva de palmas em homenagem à nossa coordenadora, à nossa líder, que é a professora Rosiane Mata, que é uma mulher inspiradora, como toda mulher faz tudo muito bem. Oi. Vou esperar. Faz a frente, né? Faz a frente. Eu não sou conta de gritar aqui, não. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que bom, Fernanda. Tudo bom com você? Tchau, gente. Bem, obrigada, Karen. Tchau. 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 Tchau, gente. Peraí que eu já pego.